tenha um excelente e abençoado dia debaixo da boa mão do Pai Celestial, daquele que estabeleceu na sua palavra senhas, princípios eternos, que quando nós observamos, eles tornam-se proteção na nossa vida, proteção na nossa casa, proteção na nossa saúde, proteção na nossa vida emocional, proteção sobre a nossos filhos e nossa geração. Você sabe que você não vive isoladamente. Eu e você vivemos conectados um ao outro. Nenhum de nós, os meus atos, as minhas atitudes, elas não afetam somente a mim. Elas afetam a minha esposa, elas afetam meus filhos. E dependendo do tipo de decisão e escolha que eu fizer, vai afetar meus netos e minhas gerações. Então, eu quero continuar tocando nesse assunto com você sobre essa questão da rebelião, da desobediência a Deus e a sua palavra, porque a rebelião, ela nos paralisa e paralisa todos aqueles que estão à nossa volta. Quando nós nos rebelamos, quando nós erramos, quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, que é o tema aqui, terceiro episódio que eu estou falando sobre isso, esta rebelião produz uma maldição na nossa vida e naqueles que estão ao nosso lado. Se você for perceber no episódio envolvendo Miriam e Arão, e Miriam foi a líder daquele movimento, falando mal de Moisés, questionando Moisés, a sua autoridade, a sua liderança, dizendo, será que Deus só fala com ele? Será que ele é exclusivo? Na verdade, Deus interferiu ali, porque quando você fala mal de uma autoridade, quando você se rebela contra uma autoridade, você está se rebelando contra aquele que a instituiu. Aquele que desonra uma autoridade desonra a Deus. Então eu quero levar você nessa reflexão hoje, neste dia, porque eu creio que é importante bater nesse ponto. Eu queria que você analisasse, eu estou em trânsito agora, mas eu queria que você olhasse as escrituras no livro de Números capítulo 12 e percebesse ali um detalhe que me chamou a atenção. O detalhe é o seguinte: Miriam, ao se rebelar, contraiu uma lepra. Você vê, a rebelião produz maldição. Tem muita gente que está sofrendo de uma enfermidade e nem sabe o motivo. Acha que isto é físico. E não é físico. Pode ser espiritual. Pode ser emocional ou espiritual. Espiritual porque você deu legalidade para Satanás colocar um espírito de enfermidade em você. Ela ficou leprosa, não é porque ela tinha um problema um pouco congênito, uma hereditariedade, um problema de distúrbio na sua pele. Ficou leprosa por causa do pecado da rebelião. Então há muita gente, volto a repetir, que pode estar neste momento, talvez você até que está me ouvindo, uma enfermidade e não acha a causa. Talvez essa causa seja espiritual, uma desobediência a um princípio da palavra, uma rebelião contra uma autoridade que não vai permitir que você avance, só vai permitir que você trave, a tua vida está travada e você não sabe por quê. Você está achando que o problema é a economia, o problema é a crise do Brasil, é o presidente, é o seu chefe, a sua empresa. Não, o problema é um céu de bronze que está sobre você, que as orações suas não sobem. Por quê? Porque você pode estar vivendo debaixo de uma rebelião. Rebelião à autoridade, isso traz para você prejuízos enormes. Então, a rebelião paralisa a gente. Paralisa você. Você para de crescer. Tem pessoas que eu noto que elas não crescem espiritualmente, elas não crescem emocionalmente. Elas entram em ambientes onde até Deus está se manifestando, mas porque ela guarda, tem uma rebelião no seu coração, um espírito crítico para julgar tudo e todos. Ninguém faz nada certo.
Então, uma rebelião velada, muitas vezes. Isso traz um prejuízo enorme, paralisa você. Segunda coisa que a rebelião faz, ela paralisa aqueles que estão ao nosso lado. Se você for observar Números 12, você vai ver que todo Israel ficou paralisado. Ela foi colocada fora do arraial, porque não é para ser punida, porque o leproso, a lepra era altamente contagiosa e não se podia conviver num lugar onde tinha uma pessoa com hanseníase ou lepra, né? Ela tinha que ser isolada. Então eles tiveram que colocar Miriam fora do arraial, e ela ficou 7 dias ali. E enquanto ela ficou ali, Israel paralisou milhões de pessoas, a rebelião dela. Então preste atenção nisso. Quando você entra numa atitude de rebelião, você paralisa a sua vida e você paralisa a vida de outros. Israel todo parou por conta da rebelião de Miriam. Portanto, tome muito cuidado com isso, porque o pecado, ele não afeta só você. Preste atenção. Vou dar outro exemplo para você. Você se lembra de Jonas quando se rebelou contra Deus e a sua palavra? Contra a vontade de Deus, contra a missão que Deus deu a ele? Pois é, ele estava num barco, fugindo da presença de Deus, se rebelando contra Deus. O que aconteceu? Ia morrer todo mundo naquele barco. A rebelião de Jonas ia afetar todos os que estavam próximos a ele. Por favor, pense sobre isto. A sua rebelião contra uma autoridade pode estar afetando, pode não, vai afetar seu casamento, vai afetar a sua esposa, vai afetar os seus filhos, vai afetar todo mundo que está ao seu redor. A sua rebelião vai afetar o grupo que você pertence, a célula que você pertence, o trabalho que você está. É um negócio muito sério. Pense sobre isso. Eu queria que você analisasse isso. Eu não queria que você ficasse... Porque às vezes eu percebo que quando eu ouço uma coisa que me incomoda muito, eu fico questionando no meu interior. Ah, mas não pode ser assim. Não, isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa da Velha Aliança. Isso é não sei o quê. Eu começo a fazer minhas conjecturas. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez esse assunto esteja incomodando você. Ou talvez você esteja ignorando ele. Mas preste muita atenção. Vou mudar até meu tom de voz aqui. Preste atenção. Talvez uma enfermidade que você está passando. Talvez uma crise na sua casa. Talvez uma crise emocional que você está. Um esgotamento. Você sai de férias, você descansa e não adianta. Você não recupera suas forças. Talvez um problema financeiro que você está vivendo. Céus de bronze sobre você. Pode ser por causa de uma rebelião. A rebelião paralisa o indivíduo e paralisa todos aqueles que estão ao seu lado. Todos que estavam naquele barco com Jonas iriam morrer, porque ele foi rebelde a Deus. Portanto, quero fazer uma oração, a oração que eu sempre faço para a minha vida, eu quero fazer por você, que eu aprendi com o salmista Davi. Ele dizia: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 39, ele também orou: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, ó Deus, daquelas que me são ocultas, e da soberba, do orgulho, guarda o teu servo, que a soberba e o orgulho não se assenhoreiem de nós. Usa de misericórdia, Pai, com amor e bondade. Revela ao meu coração, ao coração dos meus amigos que me ouvem nesta manhã, se há alguma situação de rebelião que está paralisando a vida deles, trazendo enfermidades e maldições, ou paralisando a vida daqueles que estão ao seu redor. Traz arrependimento no nosso coração e a certeza que Tu és um Deus de misericórdia e paz. Em nome de Jesus. Pense sobre isto. Falo isso com você com amor, falo isso com zelo, falo com muito temor no meu coração, porque eu sou passível de erro, tanto quanto você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu sou Osmar Mizel Dias, e esse é mais um podcast Bênção da Manhã,
para enriquecer, fortalecer você. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.